Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje então a gente vai falar sobre Inuyashiki. Inuyashiki então é um mangá completo em 10 volumes, lançado aqui então pela Panini. E este aqui não é meu, eu peguei emprestado de uma amiga, inclusive muito obrigada a essa amiga que me emprestou Inuyashiki. E quando o mangá saiu, então eu fiquei interessada porque o protagonista dessa história já é um senhor de idade, que é uma coisa que é diferente, que foge do comum. Geralmente os protagonistas de mangás são mais jovens, são adolescentes, então eu fiquei, olha que legal, Inuyashiki, o protagonista é um senhor, vamos dar uma chance. E aí, por conta de questões orçamentárias, eu não pude então ler Inuyashiki em físico, mas consegui emprestado, então está aí, vamos falar sobre esse mangá. A história é basicamente sobre este senhor, o senhor Inuyashiki, que ele é velho, né? Ele aparenta ser velho. Ele tem uma família completamente comum, ele é casado com uma esposa, tem 2 filhos adolescentes, uma menina mais velha e um menino mais novo, e ele é menosprezado por parecer idoso. A própria filha dele, em diversos momentos, quando ela leva amigas lá pra casa dela, ela fala que o pai dela é, na verdade, o avô dela. Pra vocês terem uma ideia. Então ele é bem menosprezado na casa dele. Até que um dia então ele decide sair pra dar uma volta, pra refletir sobre a vida, porque ele começa a ver que ele já tem mais idade, que ele não fez nada de muito excepcional na vida, então ele sai pra dar uma caminhada, pra refletir. E ele chega num lugar aberto, assim, não é um campo aberto, mas é um parque. Esse lugar onde ele tá tem mais um menino além dele e o cachorrinho que ele adotou, até que em determinado momento acontece algo muito estranho. Algo cai nesse parque e o Sr. Inuyashiki fica desacordado. Outro dia, ele acorda, já é de manhã, e ele vai pra casa e ele descobre então que ele virou meio que um ciborgue. Fica subentendido então que o que aconteceu com ele foi uma espécie de abdução alienígena, que alguma coisa ou alguém transformou ele em um ciborgue super poderoso, que é capaz de fazer N coisas excepcionais, se conectar na internet, conseguir encontrar pessoas, se comunicar com todos os computadores do mundo, uma inteligência artificial é capaz de comandar armas e por aí vai indo. Então fica subentendido que foi um alienígena, mas a história nunca explica isso pro leitor e também, honestamente, não faz diferença para a história. Então, agora que o Sr. Inuyashiki meio que passou por essa renovação na vida dele, ele decide então usar esses poderes que ele recebeu pro bem. Então ele decide sair ajudando pessoas, salvando pessoas de assaltos, enfrentando a Yakuza, inclusive, cura pessoas nos hospitais. Os primeiros atos que ele faz como vigilante é salvar um mendigo de ser espancado por um grupo de jovens. Então ele começa a usar esses poderes pro bem, numa coisa bem super-herói mesmo. Mas, como eu disse antes, naquele campo havia um menino também. Este menino aqui, o Shinigami, que é muito difícil pra mim pronunciar o nome dele sem ser Shinigami, porque, né, muda só uma letra. Ele também passou pelo mesmo processo que o Sr. Inuyashiki. E ele também tem os mesmos poderes, as mesmas habilidades. Só que, ao invés de usar pro bem, o Shishigami, não é Shinshi, não tem um N, é Shishi. Tipo, Shishigami. Shishigami. É muito... que nome terrível. Esse menino, então, ao invés de usar os poderes dele pro bem, vai usar, então, para propósitos egoístas. E é, então, nesse momento que nós temos o nosso conflito estabelecido, porque ele começa a fazer atrocidades e ele começa a fazer bondades. Em determinado momento, eles vão se encontrar. Então, o que eu achei de Inuyashiki? No geral, eu achei uma história muito boa. Como eu disse antes, o que me chamou a atenção nessa história foi a questão do protagonista ser um senhor de idade, ser um idoso. Geralmente você tem os protagonistas bem jovens, adolescentes, geralmente, assim, ó, de cabeça eu consigo lembrar de uns 10 que tem 16 anos. E o Sr. Inuyashiki, ele tem 58 anos. Não está no auge da sua juventude, mas também não é tão velho assim. Então isso já me chamou bastante a atenção. E você vai ter o seu protagonista sendo um senhor de idade e o seu antagonista é um jovem bonito e bonito. Comumente, este aqui seria o seu protagonista e possivelmente este aqui seria o seu antagonista. Eu geralmente tenho a impressão que o protagonista é sempre mais novo que o antagonista. Na maior parte dos mangás que eu leio, eu tenho essa impressão, pelo menos. Mas aqui, esse monstro extremamente atraente vai ser o seu antagonista e ele vai ser capaz de atos terríveis. Depois que ele adquire os poderes dele, o Shishigami, ele vai então pra casa de pessoas aleatórias e mata elas a sangue frio. Porque sim, porque ele pode, porque agora ele tem a capacidade de fazer isso, ele tem os meios pra fazer isso. Acho que essa subversão dos personagens acaba acrescentando bastante, até porque, em certo grau,
você vai ter um embate de filosofias de vida entre esses dois personagens. Um que já é vivido, que já sabe de bastante coisa, e o outro que a recém começou a viver. Além dessas questões dos personagens meio que trocarem de lugar, você vai ter também alguns aspectos pontuais, assim, que ajudam a salientar essa dualidade presente entre esses dois personagens principais. Geralmente em histórias de heróis, o protagonista, que é jovem, musculoso, belo e inteligente, ele aparece muitas vezes sem camisa, e aqui quem aparece sem camisa é o Sr. Inuyashiki. Ele aparece muitas vezes sem camisa mesmo, assim. Até porque ele tem propulsores nas costas. Pra poder usar eles, a camisa acaba sendo rasgada, porque, né? E ele é um senhor bem magrinho, mas ele vira e mexe e aparece sem camisa, o que é engraçado. E além disso, no final do mangá, fica extremamente claro pro leitor que o que transformou o Inuyashiki num herói, o que fez com que ele usasse os poderes que ele recebeu pro bem, foi justamente a idade dele, a experiência dele. Tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu nos seus 58 anos de vida foi o que fez ele usar os poderes dele pro bem. E é, como eu já disse, o contrário do que acontece na maior parte dos animes. Geralmente, o protagonista jovem dos animes shonen, ele é daquele jeito por conta da inocência dele. Inocência é igual a ausência de experiência. E aqui em Inuyashiki você tem justamente o contrário. A experiência de vida do protagonista fez com que ele tomasse atitudes boas, heróicas. Então eu achei isso muito interessante. E é justamente o contrário com o Hiro. O Hiro recebe os poderes e ele vai fazer coisas egoístas. Provavelmente porque ele não tem experiência de vida para saber que existem outros sofrimentos além do dele próprio. E é uma coisa que o Inuyashiki já aprendeu justamente por conta da idade. Eu achei isso muito, muito interessante. No final da história fica bem claro isso. Não é spoiler, tá, gente? Como eu disse antes, tem esse embate de filosofias não declarado. Então achei isso legal. Outra coisa interessante que ajuda a corroborar com essa questão de essa luta entre o Inuyashiki e o Hiro são as capas dos mangás. Tipo, são 10 volumes, então dá 5 pares de capas, e cada capa meio que tem rimas visuais. Você pode ver aqui que eles dois são representados olhando pra frente. Nos volumes 3 e 4 você vai ter então as cabeças deles sendo abertas. Nos volumes 5 e 6 você vai ter os corpos deles se mostrando aqui, você tem os braços. Nos volumes 7 e 8 são ambos voando, né? Os dois podem voar, então aqui você tem o Sr. Inuyashiki voando e aqui o Hiro. E por último, mais ou menos importante, claro, as capas dos volumes 10 e 9, que são eles, então, um de costas pro outro, certo? Eu achei isso muito legal, que cada volume, então, mostra uma rima visual entre o Hiro e o Sr. Inuyashiki. Isso eu achei bem legal. Falando em rimas visuais, o autor, o Hiroya Oku, ele faz muitas páginas duplas, principalmente quando tá tendo alguma cena de ação. Deixa eu ver se eu encontro uma pra vocês aqui. Ó, você tem aqui essa página dupla, o Sr. Inuyashiki e esse moço aqui que faz parte da Yakuza. E um par de páginas depois você tem o mesmo enquadramento, só que dessa vez o cara da Yakuza dá um tiro no Sr. Inuyashiki. E a partir disso começa a cena de ação, que então, novamente, o enquadramento parecido. Então, você vai ter várias páginas duplas e eu acho que o autor faz isso muito bem. Ele escolhe momentos pontuais para botar páginas duplas, o que acaba dando uma sensação de grandeza para o momento, ou de tensão, né? Como é o caso desse momento que o Sr. Inuyashiki está enfrentando um membro da Yakuza, né? Apesar da gente saber que ele não sofre danos, porque afinal ele é um robô, dá um certo nervoso, porque, sei lá, imagina se ele toma um tiro e não acorda mais, sei lá. É aquele envolvimento que você tem com a história. De muitas páginas duplas, o autor ele também escreve várias sequências sem diálogos, principalmente em momentos de luta, em luta mais épica, assim, ele não coloca tantos diálogos. Ele realmente se foca na parte visual, na parte do movimento, ele faz questão que você entenda o enquadramento, o que está acontecendo. E ele também não se preocupa em ser muito expositivo, então no momento que o Sr. Inuyashiki deixa a casa dele para salvar pessoas, porque a família dele não sabe que ele é um robô. Então ele tem que mentir, só que ele não pensa, eu vou mentir. É uma coisa bem menos expositiva. Ele simplesmente fala, vou dar uma volta, vou sair para dar uma caminhada. E aí você entende que na real ele está mentindo, porque daí ele vai salvar pessoas, certo? Então, nesses momentos,
em que ele tá procurando pessoas pra ajudar, também não tem diálogos, é uma coisa bem mais contemplativa, porque em diversos momentos ele simplesmente sai voando, então você tem enquadramentos da cidade muito bonitos, e é uma coisa bem menos expositiva do que a maioria dos mangás é. Isso é bem legal. Bom, eu falei bem do mangá, mas agora eu preciso ressaltar algumas coisas que eu achei que faltaram, né? Apesar de ser uma ótima obra, realmente faltou alguns aspectos, que é o que eu vou destacar agora, e o primeiro deles é justamente a questão da velhice do Inuyashiki. Ele é totalmente desacreditado no início do mangá por ser velho, por ser frágil, por ser doente, e depois ele ainda pode viver. E aliás, o Sr. Inuyashiki adota uma cachorrinha no mangá também, muito fofa. Bom, no início do mangá, o Sr. Inuyashiki ele é completamente desacreditado por ser velho, por ser doente, por aparentar ser frágil, e acaba que essa discussão, que no Japão é bem importante porque eles têm uma população idosa muito alta, acaba sendo deixada de segundo plano. Na real, parando pra pensar agora, eu acho que eles não retomam essa discussão em momento algum. Não sobrou espaço depois da transformação do Sr. Inuyashiki em ciborgue. Mas é uma coisa que eu acho que deveria ter sido melhor explorada, porque dava pra fazer uma crítica social um pouquinho mais explícita do que já é feito em Inuyashiki. Eu gostaria de ter visto o Sr. Inuyashiki sendo subestimado por ser idoso após a transformação dele em ciborgue, porque aí você poderia evoluir o personagem no sentido de estar sendo menosprezado pela sociedade por ser velho, mas ainda assim ele escolhe ajudar essa sociedade. Eu acho que faltou essa reflexão, assim, uma coisa mais explícita, justamente porque não houve, não foi levado pra frente essa questão dele ser velho e menosprezado por ser velho, que eu acho que não é uma coisa exclusiva da sociedade japonesa. Eu acho que a maior parte das sociedades ocidentais menospreza as pessoas depois que elas chegam na velhice, mas, né, o mangá tinha chance de rebater isso de uma forma mais concisa e, infelizmente, não foi o que aconteceu. E outra coisa que eu também achei que não ficou muito bem explicado foi as motivações do Shishigami, Hiro Shishigami. Ainda não consegui me acostumar a dizer esse nome. Ele recebe os poderes e ele vai matar pessoas. Ok. Por quê? Tá certo, ele poderia ser simplesmente um psicopata que recebeu esses dons de alienígenas, e aí a sociedade, o mundo, deu muito azar dele ter sido o escolhido para receber esses poderes, né? Mas o problema é que o autor, ele deixa explícito que ele não é um psicopata, que ele tem alguns problemas na vida dele, mas ele não é um psicopata sem sentimentos, ele tem pessoas com quem ele se importa. Então, eu não entendi muito bem essa falta de empatia que o Hiro tem com pessoas aleatórias. Não me entendam mal, ele é um protagonista que dá medo, porque afinal ele mata aleatoriamente pessoas em suas próprias casas. Ele não tem como ser detido pela polícia, porque ele é basicamente imortal, a não ser que ele seja destruído por, sei lá, a superfície do sol. Então ele é uma figura ameaçadora. Mas eu acho que as razões pessoais dele para sair matando pessoas de casa em casa ficaram pouco exploradas no mangá. Eu realmente achei isso, assim. Talvez eu tenha deixado passar algum detalhe, realmente, mas a princípio eu achei pouco aprofundado. Teria sido interessante saber mais da vida dele. Tem um momento que a mãe dele descobre que tem câncer também, e ele vai lá e ajuda ela, mas faz um tempo que eu li no Inuyashiki, mas fora essa questão da mãe dele ter câncer, eu não lembro do autor ter mostrado mais da vida do Hiro. Além do fato também que o melhor amigo dele costuma sofrer muito bullying e ele gostaria de protegê-lo. Mas fora isso, assim, não acho que sejam motivações suficientes para ele sair matando pessoas aleatórias. Mas é a minha opinião. Enfim, se você tiver uma opinião diferente, não deixe de comentar aqui embaixo. Eu acho que Inuyashiki, no geral, é uma obra muito, muito boa. Eu gostei bastante de ter tido a oportunidade de ler essa história. A arte é muito bonita, como eu já falei. Eu gosto desse traço que é mais puxado pro realista. Os personagens são japoneses e eles aparentam ser japoneses. É uma coisa que me agrada, porque geralmente você vê mangás em que eles têm olhos gigantescos e são super brancos e, né, nada a ver com o povo japonês. Apesar de ser produzido por japoneses, eu acho que Inuyashiki se aproxima bastante de um traço um pouquinho mais realista, justamente por valorizar as feições orientais. Isso é uma coisa que eu acho sempre bom. Então, é uma obra muito, muito boa. Recomendo pra você que tá então procurando um mangá curtinho pra ler, final fechado, não tem continuação, não... Meu Deus. Tem continuação, é um mangá que traz reflexões, é um mangá que diverte, é um mangá pesado, tem cenas
Tem cenas bem pesadas nesse mangá. Ele é censura 18 anos, certo? Tem cenas de violência muito fortes, tem cenas de nudez, tem violência, bastante violência. Cenas bem fortes do Inuyashiki e do Hiro levando tiros. Eles levam muitos tiros, mas obviamente isso não fere nenhum deles. Só que mesmo assim, são cenas que eu considero bem fortes. São cenas que eu considero bem fortes, então, né, dá uma certa agonia de ver tantos tiros sendo disparados na direção deles, né. Fica aqui o aviso, mangá 18 anos, mas a história é muito boa, tem reflexões muito boas, mangá fechado. Fechado em 10 volumes, completo. Se você se interessou pela história, considere comprar. O senhor pode deixar eu terminar o meu vídeo? Se você se interessou pela história, por favor, considere adquirir o mangá pelo link aqui na descrição. Se você fizer isso adquirindo o mangá que eu tô recomendando aqui no vídeo ou qualquer outro item que você deseja comprar, através dos links da descrição, você vai estar ajudando... Você vai estar ajudando o canal diferentemente dessa pessoa que não para de buzinar e não me deixa terminar o vídeo. Certo, gente? Foi isso. Eu vou terminar o vídeo antes que ele volte a buzinar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Comente aqui embaixo outros mangás no estilo de Inuyashiki. E eu vou indo embora. Tchau, gente. Até a próxima.